Fala pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Pepe Marques, diretor institucional de capacitação da Lopes, e esse aqui é o Lopes Explica, o podcast da Lopes Espírito Santo. Nesse espaço a gente vai tratar o mercado imobiliário de uma maneira solta, leve e, como o próprio nome diz, explicando para quem não entende, trazendo mais entendimento para quem já é de mercado, mas sempre com gente gabaritada e que tenha representatividade no mercado imobiliário. E a gente não podia começar de outra forma que não com o Marcos Murad Júnior, que é o diretor-geral da Lopes no Espírito Santo. Tudo bem, Marcos? Obrigado, Pepe. É uma satisfação estar reunido aqui com vocês nesse primeiro Lopes Explica, onde a gente vai buscar trazer informações relevantes, explicando um pouco da atuação da Lopes aqui no Espírito Santo e no Brasil. Maravilha. Bom, é importante eu fazer para vocês uma apresentação formal do nosso convidado aqui, tá? Capixaba de Vitória, casado, pai da Manuela e do Miguel. O Marcos cursou Engenharia Elétrica na Unicamp e já está atuando no mercado imobiliário há 34 anos, 18 deles como sócio da maior imobiliária da América Latina, que é a Lopes. Além disso, além de tocar essa operação que é gigante, o Marcos é também um dos principais corretores de terrenos para construtoras no estado. E isso reforça a posição da Lopes, né? Aumenta, fortalece as parcerias, isso é muito importante também. Faltou falar alguma coisa, Marcos? Não, Pepe, obrigado aí pelas palavras. Meu Cresce é de julho de 1991. Como você falou, são 34 anos. Uma jornada muito feliz, muito feliz no sentido de que quando você faz o que você gosta, o que você se identifica. Como você falou, eu estudei na Unicamp em São Paulo, mas senti falta aqui da terra e voltei para desenvolver essa função. Sempre fui um apaixonado por comércio, por negócios. Meu sangue árabe, libanês, né? Sempre imperou e, portanto, a gente está nessa jornada há muito tempo. Meu Cresce é 2672. Hoje nós estamos em mais de 12 mil, né? Os novos corretores, o Cresce deles já está acima de 12 mil. Então, uma jornada que muito nos orgulha. Bacana. Marcos, recentemente você participou de um outro podcast com o Ricardo Frizeira. Foi muito legal, muito assistido. E você falou de números gerais. Foi o principal foco naquele. Não é o nosso principal foco aqui, mas é importante falar. Explica para a gente a Lopes em números. Isso, Pepe. A Lopes, Brasil, está completando 90 anos, agora em 2025. A Lopes, no Espírito Santo, que iniciou em 2007, da qual eu sou sócio, está completando 18 anos. Maioridade, né? A maioridade. Para entender um pouco o tamanho da Lopes, a Lopes em 2024 teve um VGV nível Brasil de 13 bi e 700 milhões. Isso um crescimento, inclusive, representativo em relação ao ano de 2023, 25% de crescimento. É uma operação muito robusta. E no Espírito Santo também tem um destaque importante no cenário nacional. A gente representa algo em torno de 5% do VGV nacional, contra um PIB do Espírito Santo de aproximadamente 2%, a representatividade do Brasil. Então, a gente tem um desempenho diferenciado pelo nosso tamanho e a nossa operação sempre teve um destaque importante no cenário nacional. Bacana. Os números são realmente muito impressionantes, né? A Lopes tem números que a gente não vê em outras imobiliárias. E a gente sabe que o forte da Lopes, acho que todo mundo tem isso aí já como algo pacificado, o forte da Lopes é o que a gente chama de mercado primário, que são os lançamentos. Mas antes da gente entrar nessa questão, eu queria que você, fazendo jus ao nome do podcast, explicasse o que é mercado primário, o que é mercado secundário. Vou fazer uma observação antes de entrar nessa explicação. Nesses 18 anos, só para a gente ter uma ideia da operação da Lopes no Espírito Santo,
nestes 18 anos, foram 5,5 bi de VGV vendido. São mais de 12.100 unidades comercializadas. Se você for fazer a conta, isso dá mais de 2 apartamentos por dia, ininterruptamente, vendidos em 18 anos. Então, como corretor trabalha, né? Não para fim de semana, então nós vendemos 2 imóveis por dia todos os dias. Todos os dias, e isso mostra o quão estruturada e organizada é a nossa operação. Respondendo a sua segunda pergunta, né? A Lopes muitas vezes é confundida como uma incorporadora, mas na verdade a Lopes é uma imobiliária completa. E respondendo a sua pergunta, mercado primário se refere à primeira venda, são os imóveis comercializados das incorporadoras. Como diz, primário, primeira venda daquele imóvel. Mas também a gente tem uma atuação muito forte no setor, no mercado secundário, que são as revendas, é a segunda venda desses imóveis. Então, nós não somos incorporadora, nós somos uma imobiliária completa, a gente vai falar um pouco sobre isso na sequência, né, que eu acho que é importante falar da nossa atuação. Então, mercado primário, primeira venda, mercado secundário, segunda venda dos imóveis. Legal, você já adiantou algumas coisas aí que a gente precisa falar, porque uma coisa é o cliente que confunde a Lopes com incorporadora ou construtora. Isso acontece, inclusive, fora daqui de São Paulo também, isso às vezes acontece. Por um lado é até legal, que o cara, você comprou o imóvel de aqui, comprei o imóvel da Lopes, parece que o imóvel não, mas ok. Mas além dessa confusão, as pessoas de maneira geral não sabem o que uma imobiliária faz. E aí no caso da Lopes especificamente, a gente sabe aí que é uma gama ampla. E aí, explica pra gente o que é a Lopes. A Lopes. Eu digo hoje que a Lopes é um hub imobiliário em todas as suas vertentes. Então a gente trabalha com os principais lançamentos do mercado do Brasil e do Espírito Santo. Quero lembrar que a Lopes é líder não só no Espírito Santo, mas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em diversas praças no Brasil. A Lopes tem uma atuação nacional, né? A nossa expertise está em venda de lançamento, o mercado secundário, também uma operação muito forte de mercado secundário, as revendas, imóveis de terceiro também. Nós temos dentro de casa um banco, nossa parceria com o Itaú através da Credipronto. Então hoje o cliente ele resolve o financiamento imobiliário dele dentro de casa. Então a gente tem a parte de financiamento muito forte dentro da operação e temos também a área de consórcios. Às vezes a pessoa não está naquele momento ainda de realizar o financiamento, mas ele se prepara para uma aquisição futura através de consórcio. Então a gente também tem a solução de consórcio dentro da nossa operação. Então, venda de imóveis do mercado primário, lançamentos, vendas de imóveis de terceiro, financiamento e atuação em consórcios também. Uma atuação completa no mercado imobiliário. É o que você falou, o cliente entrou na Lopes, ele não sai com problema, ele sai com solução. Sai com solução. Seja qual for a situação dele, ele sai com uma solução. Essa questão da Credipronto eu acho muito importante a gente falar, porque não existe, né? É um modelo que não existe. Só a Lopes tem uma parceria com um banco, e nós não estamos falando de qualquer banco, né? O Itaú é um banco com muita representatividade. Acho até que a gente pode aí agendar depois um Lopes Explica com o Cristiano. Vamos fazer isso. Ia ser bem rico, né? Ia ser bem certeza. bacana. Agora, Marcos, a Lopes tem uma sede imponente ali na Praia do Canto, 90 anos de Brasil, 18 anos de Espírito Santo, participa ativamente dos principais lançamentos que acontecem. Como é que faz para toda essa estrutura, toda essa robustez não ficar parada, ficar sempre como está à frente do mercado? Pepe, a gente sempre se adequando às necessidades do mercado. Nós, recentemente, inclusive, fizemos uma reestruturação interna para poder trazer pessoas relevantes para os diversos
setores da empresa. Então, a gente tem uma diretoria para o mercado primário, uma diretoria para o mercado secundário. No mercado primário, a gente tem o Fábio Bittar, que cuida dessa área. No mercado secundário, a gente tem o Marcos Boaz, que está cuidando da área das revendas, do mercado de terceiros. Nós temos você que foi alçado a essa função muito importante, que é a diretoria institucional e de capacitação da nossa equipe. Nós estamos atuando muito forte em capacitação do time. A gente tem treinamentos semanais com toda a equipe. Eu acho que esse investimento é importantíssimo. O papel que você está desempenhando nessa reestruturação é importantíssimo, né, para elevar ainda mais a qualidade da nossa empresa. Temos uma diretoria de inovação e CRM também. A gente está trabalhando hoje muito com dados, com informações. Uma coisa muito relevante, que quando a gente pega e estuda a jornada do cliente, cada venda que a gente faz, a gente procura estudar o caminho que o cliente traçou nessa jornada. A gente vê que 80% das vendas que a gente faz mês a mês são para clientes que já interagiram conosco nesses 18 anos de operação da empresa. Então, são clientes que estão dentro de casa de alguma forma, estão dentro de casa e que a gente tem que cada vez mais aprender. Daí a diretoria de inovação e CRM, que é capitaneada pelo Aldaíris, que também vamos fazer um Lopes Explica com ele, para ele falar um pouco da operação que ele comanda lá dentro da empresa. Então, eu acho importante essa equipe qualificada. Aliás, essa equipe está conosco. Eu ia falar agora, tem o Gustavo também, né? Isso. Tem a diretoria do Gustavo. Na diretoria de atendimento, nosso maior resultado está em lançamentos imobiliários, e a função importantíssima do Gustavo Souza, que comanda a diretoria de atendimento aos incorporadores. Então, diretoria de atendimento aos incorporadores, diretoria de venda do mercado primário, diretoria de venda do mercado secundário, diretoria institucional de capacitação e diretoria de inovação e CRM. Com um time que está conosco praticamente há 18 anos, está desde o início da operação. E é um time único, é um time inigualável. Ninguém, eu tenho o orgulho de dizer que nós hoje temos o melhor time do mercado imobiliário dentro de casa, sem sombra de dúvida. Só faltou incluir um nome que é o seu também, né? Porque fazer a gestão disso tudo, trazer essas pessoas, manter essas pessoas perto e fazer a gestão disso tudo também é um grande desafio, né? A gente, com essa bagagem de 34 anos, comanda esse time, e também a gente não pode esquecer da nossa equipe de corretores na ponta. Sim. Que também estão conosco, muitos deles há muitos anos, né, desempenhando um papel fundamental lá na ponta e que a gente preza muito. Então, são relacionamentos muito sólidos, né, e de muito respeito e de muita respeitabilidade, né, muito calcado em ética, né, em muito trabalho. Também. Tanto que tem muita gente há muito tempo, né? Senão não fica. O corretor não fica onde não está bem, não tem jeito. Onde não está bem. E a gente vive um momento, quando a gente fala de equipe, eu vou, sem falsa modéstia, eu vou concordar com você. Eu acho que o nosso time de gestores, principalmente, não tem igual no mercado. O nosso time de corretores é muito forte. E isso é muito importante no momento, que eu queria que você também falasse um pouco, um momento que o mercado está, eu vou usar uma palavra aqui um pouco diferente, o mercado está um pouco espetacularizado demais, né?
Como é que a gente se posiciona nisso? A gente vê, quer dizer, são 34 anos de atuação, 18 anos de sociedade com a Lopes, a gente vê o mercado hoje com muita gente fazendo apresentações, são os influencers, né, que são bem-vindos, mas que estão com pouca experiência, que não vivenciaram, quer dizer, muitas vezes eles fazem belas apresentações aí dos apartamentos, né, dos imóveis que estão comercializando, mas não tem a base para atender o cliente. Quer dizer, você hoje precisa ter, você precisa trabalhar a parte jurídica, você precisa entender de alienação fiduciária, você precisa entender de imóveis em terreno de marinha, entender de financiamento imobiliário, entender de metro quadrado, entender de patrimônio de afetação. São muitos assuntos que, quando você vai conversar com esses influencers, você vê que eles pouco sabem do que estão muitas vezes falando, e é isso que a gente tem na Lopes muito forte, que é você tratar o cliente com muito profissionalismo. Um imóvel para ser vendido para a Lopes, a documentação dele está toda checada, todas as certidões estão em ordem, né? A gente não quer só vender aquele imóvel em troco da comissão. A gente está há tanto tempo no mercado justamente porque a gente trabalha pensando muito na satisfação do cliente, na solidez e na segurança das informações que a gente trata. E na continuidade, né? E na continuidade. O que está dando certo. Exatamente. Não tem muita gente com 90 anos de mercado por aí. Mercado, né? Por aí, exatamente. Dentro disso que você falou, Marcos, eu quero trazer uma questão que, assim, tem muita gente que, às vezes, gente do próprio mercado, que tem dito que o muro está baixo, está muito fácil virar corretor de imóveis. E eu diria que isso é verdade, como dizem até a página 2, né? Porque talvez fazer o curso e tirar o CRESP pode ser fácil, mas ser um corretor que entregue esse tipo de serviço não é da noite para o dia, não é para qualquer um, né? É como eu falei, né? Belas apresentações, mas pouco compromisso com a realidade, com o interesse do cliente. Então, assim, eu posso te afiançar uma coisa: quando você trata com a Lopes, você vai ter muita tranquilidade em adquirir o seu imóvel, seja no mercado primário, seja no mercado secundário. Falando dos lançamentos, a gente filtra muito com quem a gente trabalha, preza muito pela solidez das estruturações que estão sendo oferecidas, né, no mercado primário, nos lançamentos. Da mesma forma, no mercado secundário, a gente preza muito na entrada do imóvel para que no nosso sistema, né? Porque a gente preza muito pela qualidade da jornada que o cliente tem dentro da nossa empresa. Então, a gente quer que as informações sejam corretas, fidedignas, a documentação esteja ok e que o cliente tenha uma jornada, adquira aquele bem tão importante na vida dele com muita tranquilidade, com muito prazer, e que seja uma jornada satisfatória. Dentro disso que você falou, puxando aqui uma brasa para minha sardinha, a gente ontem, junto com o Buais, fez lá um dos treinamentos dentro da capacitação continuada, exatamente tratando sobre a captação, como ela tem que ser feita, esses cuidados e tudo mais. E com relação ao lançamento, a gente sabe que se não houvesse critério, né, esse critério que você falou, a Lopes estaria em todos os lançamentos, porque é a única empresa efetivamente especializada em lançamentos que a gente tem, mas é importante, porque não adianta estar em todos os lançamentos e amanhã ter uma dor de cabeça. Aliás, importante, Pepe, e certamente será trazido aqui no Lopes Explica,
as nossas 4 outras diretorias, Sim. né? Que aqui estamos só eu como diretor-geral e o Pedro Paulo. Importante, na sequência, a gente falar um pouco das operações específicas e dessa atuação, como você falou, da Lopes, como com a Cred Pronto, a joint venture com o Itaú, né, no qual a gente tem 50% e o Itaú tem 50%. Nós não estamos limitados a financiamento do Itaú, podemos operar com qualquer agente financeiro, mas temos um banco dentro de casa, uma facilidade dentro de casa. Sim. E também a expertise em consórcios. A Lopes atua com especialistas no setor e opera com as principais operadoras de consórcio no Brasil para alocar o cliente na melhor solução para aquele caso específico que ele demanda. Então, uma especialidade grande para também, na área de consórcios, para colocar o cliente no lugar certo para atender a necessidade dele. De acordo com a demanda e o momento, né? E o momento. Às vezes tem essa variação. Isso aí. Tá. Então, quando a gente fala de 5 diretorias, mais a diretoria geral, quer dizer, um corpo gestor bem robusto, você não criou isso à toa. Tem perspectivas. E eu acho que é uma boa a gente falar de perspectiva. O que se desenha para 2025? Porque assim, eu tenho participado de eventos nacionais pela Lopes, e isso é muito legal. Eu tenho ouvido muito essa coisa de 2025 é um ano desafiador. Essa frase tem sido repetida muito. Explica para a gente o que vai ser 2025 na visão da Lopes. Pepe, o mercado está desafiador. A gente está com um cenário de taxa de juros mais alta, mas vou te dar um número já de 2025. Hoje nós estamos, neste exato momento, operando 8,5% acima do mesmo período do ano passado. E por que a gente verifica isso? Porque se você... eu já estou há 34 anos no mercado e o mercado vive de ciclos, né? Mas uma constatação que a gente faz, se você pega os últimos 10 anos, né? Pega lá a época da Dilma, por exemplo, 10 anos atrás, todos os lançamentos ou todas as vendas de imóveis dos lançamentos que a gente fez nesse período, se você pegar o valor que a pessoa comprou lá atrás, 10 anos atrás, e o valor de revenda agora, na grande maioria dos casos, a gente bateu o CDI. No mínimo empatou. Poucos casos que se verificou que uma perda. E olha que ganhar de CDI hoje, no Brasil é muito difícil. Sem falar que muitas dessas pessoas receberam os imóveis, essa conta não contempla o retorno que a pessoa, ao comprar um imóvel, pode obter. Então eu estou falando só compra e depois a revenda. Sim. Mas se você botar nessa conta o retorno com a alocação que a pessoa pode ter nesse período, ficaria covardia. Então, daí a resiliência do mercado. A gente tem um Estado, felizmente, com equilíbrio, um Estado com ótimas perspectivas, um Estado bem gerido, com responsabilidade fiscal. Então, assim, eu diria assim, se o governo não atrapalhar, se ele fizer o mínimo dever de casa, o equilíbrio das contas, gerir com cuidado as contas públicas, se a gente tiver esse equilíbrio, simplesmente a gente explode, porque a gente cresce neste ambiente de insegurança, né? Mas, via de regra, os clientes gostam, o brasileiro, de uma forma geral, gosta de imóvel. No Espírito Santo, na nossa região, mais verdade ainda, porque, como eu te falei, quanto mais você alonga o horizonte, mais verdade o que eu falei em relação ao resultado. Então, as pessoas gostam de ter imóvel, de investir no mercado,
e, portanto, a gente tem eu sou otimista, continuo otimista, e a gente tem um pipeline grande aí de lançamentos em curso. Então, eu estou muito otimista, estamos operando acima do ano passado até o presente momento e esperamos ter essa mesma performance no final do ano. O restante do ano. Eu ia usar exatamente essa palavra, otimista, porque nesse cenário, com tanta gente usando o desafiador, com base no que você falou, né? E assim, a gente não pode ignorar que a Lopes é uma referência, é um parâmetro para o mercado, por todos os números que você falou no início. E aí, quando a gente pega esse dado de que a Lopes já está operando 8,5%, dado de hoje, acima desse mesmo período do em ano 2024, passado. Não é isso? Isso. Dá para a gente ser otimista, então, né? Daí a nossa reestruturação, apostando muito em qualificação do time, num trabalho de inteligência, trabalhando com dados, com informações, com sistema, prestando bom serviço para os incorporadores, precificando bem os apartamentos que a gente está captando, né, para gerar velocidade de retorno para a pessoa que está vendendo. Né? Então, assim, isso tudo, esse ganho, apesar do mercado desafiador, se você não for crescer, você cresce e toma espaço dos lados, você vai prestando um melhor serviço para poder ir atingindo os resultados. Mas tudo isso é por causa do time. Nós temos um time de gestão, um time de corretores muito diferenciado. Então, eu diria, podem confiar na Lopes, que a gente cumpre o que promete. Então, vamos lá. Caminhando para o nosso encerramento aqui, todo mundo sabe que você é uma pessoa que está sempre engajada nos principais lançamentos. A Lopes tem parceria com os principais incorporadores. E aí eu acho que tem gente ali do outro lado querendo saber o que vai acontecer em 2025. Dá para dar algum spoiler de alguma coisa? Pepe, muitos lançamentos espetaculares no forno, e a gente vai trazer aqui essas novidades nos próximos episódios, mas nós temos, como eu falei, 1,5 bi de VGV para lançar nesse resto de ano de 2025. Então, muita novidade em diversos bairros, diversas tipologias. Então, a gente está preparando com muito carinho lançamentos maravilhosos e vamos trazer aqui em primeira mão para o podcast e vamos apresentando isso para os nossos ouvintes. Vocês viram que não é fácil tirar informação privilegiada, né? Quem tem informação privilegiada é quem está na equipe, é o cliente da Lopes, que sempre trabalha essa parte de pré-lançamento, né? E permite ao cliente que tenha tranquilidade para escolher o que a gente chama de beber água limpa, né? Isso. Podem ter certeza, entre em contato conosco, que você vai receber em primeira mão as principais notícias do mercado imobiliário do Espírito Santo e do Brasil. Ou seja, se você quiser se posicionar à frente no mercado imobiliário, a sua imobiliária tem nome, não é isso? É isso aí, boa. Sua imobiliária tem nome, Lopes. É isso aí. Gente, estamos encerrando aqui. Acho que foi bem bacana, foi bem elucidativo, muita informação que a gente precisa divulgar, né? E quero te agradecer, Marcos, seu tempo é valioso, e convidar vocês a nos acompanharem, a seguir, assistirem os próximos episódios, que vai ter muita coisa bacana por vir aí no Explica Lopes. Obrigado, Pepe. Vamos em frente.